Graça e paz, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Lab, lendo a Bíblia Sagrada. Nós estamos aqui juntos nessa jornada de conhecimento de quem é o nosso Deus, da nossa história, conhecendo as Escrituras, conhecendo a Palavra de Deus. Então você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa jornada maravilhosa dentro da Palavra de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Nós iniciamos essa jornada de lives dia 1º de janeiro e o intuito, o propósito, se assim o Senhor permitir, né? Porque a Bíblia nos orienta a fazer planos, mas consagrá-los ao Senhor. E lá em Tiago ele vai dizer que o amanhã pertence a Deus e nós devemos colocar diante do Senhor e dizer: se assim o Senhor quiser e permitir, amanhã iremos e faremos isso ou aquilo. Então, eu estou aqui por obediência, lendo a palavra, compartilhando com vocês, até que o Senhor permita, até que Ele queira que nós estejamos aqui. Eu acredito, né, que Ele queira que nós estejamos aqui por muito tempo, mas tudo está nas mãos de Deus, amém? Então, chama as amigas aí, chama os amigos, envia essa live para pessoas que você sabe que precisa conhecer a palavra de Deus. Todos nós, gente, a gente pode pegar aí, e mandar para todo mundo. Vamos mandar? Eu vou mandar também aqui, vamos enviar para algumas pessoas, vamos chamar pessoas para estar conosco nessa live, vamos chamar pessoas para estar junto conosco, tô enviando aqui, envia aí também, chama pessoas aí para estar junto com a gente nessa jornada, nessa leitura, amém? Glória a Deus, então, já enviei para umas 10 pessoas aqui, me envia aí você também, enquanto isso eu vou orar. Pai, muito obrigada por mais um dia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome todos os dias, Pai. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Eu te louvo, Senhor, por esse dia, 8 de janeiro de 2025, o dia que o Senhor fez para nós. Senhor, que não venha ser só mais um dia nas nossas vidas, mas que nesse dia de hoje o Senhor venha trazendo revelação às nossas vidas e que nós venhamos experimentar algo no Senhor que ainda não experimentamos. O Senhor é aquele que renova todas as coisas e nós desejamos, nós ansiamos viver o novo do Senhor todos os dias na nossa vida. Por isso eu oro colocando a minha vida, a vida de cada pessoa aqui, diante do Senhor, e que o Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ministre aos nossos corações por meio da tua palavra, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, amém. Amém! Glória a Deus! Hoje eu tô muito energizada, muito, muito. Vamos lá, nós estamos no propósito de lermos a Bíblia toda, uma média de 3 capítulos por dia. Vai ter alguns dias, né, que eu já combinei aqui com a minha família, que nós vamos botar a mesa, né, como a gente faz, mas durante a semana, né, trabalho e tudo mais, mas no final de semana, um dia que a gente estiver mais tranquilo, a gente vai fazer lives mais longas, lives de 1 hora, juntamente com a minha família, com amigos, aonde a gente vai estar na mesa lendo a palavra juntos. Então vai ser muito especial. E aí nesse dia vai ser uma live mais longa, tá? Serão lives aí de 1 hora, lendo a palavra juntamente com a minha família, né? Com amigos que estiverem aqui conosco. Vai ser muito especial. Mas nessas lives durante a semana, lives diárias, 9 horas da manhã, vai ficar estabelecido esse horário, tá, gente? 9 horas da manhã, salvo algum dia que eu tiver algum compromisso, né? Alguma coisa, médico, compromisso com filho, qualquer coisa assim, aí eu vou fazer a live em algum outro horário. Mas eu sempre vou avisar, né? Se não tiver nenhum compromisso, vai ficar estabelecido
todos os dias às 9 horas da manhã. Amém? Esses 30, 40 minutos de live aqui. Bom dia a todos. Estou vendo todos vocês aí, tá? Não vou interagir com cada um porque a gente tem que ler a palavra. Amém? Então vamos começar com Provérbios. Deixa eu falar, eu vou escrever aqui, porque ontem eu fiz uma live prática e eu fui ver se dava de fixar o comentário. Ai, olha só, eu consegui, glória a Deus! Consegui fixar o meu comentário. Eu não sei se não dá de fixar o de outra pessoa, mas o meu eu consegui, glória a Deus. E eu fui fazer uma live prática para ver se dava certo e deu certo, tá aí, ó. Então, nós vamos iniciar pela leitura de Provérbio, capítulo 8. Hoje é dia 8, então durante esse mês de janeiro nós vamos sempre iniciar pela leitura de provérbio, o provérbio do dia, referente ao dia do mês. Então, você tá com Bíblia aí? Eu estou lendo na versão NVT, mas você leia na versão que você tiver. Qual é a Bíblia melhor, pastora? A Bíblia que você lê. Amém? Essa é a melhor Bíblia para você. Então, vamos lá. Provérbio 8, o título é A sabedoria pede para ser ouvida. Pede para ser ouvida. Escutem, pois a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas. Ao lado das portas da cidade, na entrada, ela anuncia 2 pontos. Olha o que ela vai dizer. A vocês eu clamo, a todos vocês. Levanto minha voz para todo o povo. Vocês, inexperientes, mostrem discernimento. Vocês, tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois tenho coisas importantes a lhes dizer. Tudo que digo é correto, pois falo a verdade. E toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo. Não há nada nele que distorça a verdade ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e corretas para os que têm conhecimento. Escolham minha instrução em vez da prata e o conhecimento em vez do ouro puro, pois a sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Verso 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. O bom senso e o sucesso me pertencem. O discernimento e o poder são meus. Graças a mim, os reis governam e as autoridades emitem decretos justos. Com minha ajuda, as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça. Amo os que me amam. Os que me procuram, por certo, me encontrarão. Tenho riquezas e honra, bens duradouros e justiça. Minha dádiva vale mais que ouro puro. Meu rendimento é melhor que a fina prata. Verso 20. Ando em retidão nos caminhos da justiça. Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei seus tesouros. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Fui designada desde eras passadas, logo no início, antes de a terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados,
antes que águas brotassem de suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas, quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra. Eu estava lá, quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Estava lá, quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além de suas divisas. Olha só que lindo! E quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado como arquiteta. Eu era sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou, como exultei com a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que seguem meus caminhos são felizes. Ouçam minhas instruções e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada de minha casa. Pois quem me encontra, encontra vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam amam a morte. Meu Deus, que lindo! Que provérbio lindo! A própria sabedoria falando da criação do mundo. E deixa eu trazer algo aqui para você. Essa sabedoria é a pessoa de Jesus. Jesus é a própria sabedoria. É ele que estava lá desde o início. Deus, ele é triuno, né? Ele é trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Jesus estava com Deus desde o início. E a gente vê isso quando Deus vai formar o homem e ele diz, façamos. Ele conversa com a Trindade. Façamos significa que há uma conversa de mais de uma pessoa. E a Bíblia, depois Jesus vai dizer lá no Novo Testamento, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exatamente o que a sabedoria falou aqui. Quem me encontra, encontra a vida. Quem me encontra, encontra o caminho. Uau! E lá em João, a gente vai ver que vai dizer assim, no princípio, ele estava com Deus. Ele era Deus. E por meio dele, todas as coisas foram criadas. Ai, que coisa mais linda, Jesus! Jesus é a própria sabedoria. E nós podemos desfrutar dessa sabedoria nas nossas vidas, porque Ele deseja ter comunhão conosco. Aleluia! Eu quero convidar você a meditar com muito amor nesse Provérbio 8, que é uma verdadeira poesia. É uma poesia, mas traz aqui também para nós um alerta de que não devemos desprezar essa sabedoria. Precisamos, aqui eu grifei um verso que eu gostei muito, o finalzinho aqui que diz, pois quem me encontra, encontra vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam, amam a morte. Aleluia. Amém? Que venhamos amar a sabedoria, amar a palavra de Deus, amar meditar na palavra de Deus. Glória a Deus! Agora nós vamos para Gênesis. Lá para o início de tudo, nós já lemos até o capítulo 11 e hoje nós vamos ler o capítulo 12 e 13.
Deixa eu colocar aqui, Gênesis 12 e 13. Amém? Gente, como que tá para vocês o tom da leitura? Tá muito rápido? Dá de compreender a forma que eu estou lendo? Me diz aí como que tá, me ajudem, tá bom? Pra gente conseguir fazer isso aqui de uma forma que seja efetiva, né, para todo mundo, tá bom? Amém, então. Que bom, glória a Deus. Muito obrigada. Então, vamos lá. Gênesis, agora a gente vai conhecer a história de Abrão. Nós já passamos pela história de Noé, dos seus filhos, conhecemos antes disso ainda Adão, seus filhos, né? E agora a gente vai chegar em Abrão. A gente leu ontem a genealogia dos filhos de Noé, que um monte de nome bonito que só, né? Só que não. Mas é muito importante a gente ler e prestar atenção, porque essa genealogia, é dela que vai vir, né? O rei Davi, e depois do rei Davi que vai vir Jesus. Tudo tem uma conexão. Tudo. E tudo que está na Bíblia precisa ser lido, porque é importante. Gênesis 12, verso 1. O chamado de Abrão. Notem que não é Abraão, é Abrão. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então, o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa, entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Negueb. Verso 10. Abrão e Sarai no Egito. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abrão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: é mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, chegando Abrão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram,
falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abrão: ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas, por causa de Sarai, mulher de Abrão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros de sua casa. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse: "O que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que me disse que ela era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui." O faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abrão, com sua mulher e todos os seus bens, para fora de sua terra. Gênesis 13. A separação de Abrão e Ló. Abrão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuía. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. No Neguebe, prosseguindo em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel, por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro. Logo, surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Verso 8. Então, Abrão disse a Ló: "Não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda." Verso 10. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma, e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão, somente depois que Ló partiu: "Olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte e sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você
e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então, Abrão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Amém. Gente, sou apaixonada pelas histórias da palavra. E a gente vê aqui, né, em Gênesis 12, que Abraão, ele foi obediente ao Senhor em partes. E a Bíblia não esconde os erros dos homens de Deus, das pessoas que Deus chamou. Porque a Bíblia é sobre a história de Deus, é sobre aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz. A Bíblia, ela traz exatamente os fatos, né, com detalhes de erros das pessoas para mostrar que a glória é de Deus, que o poder é de Deus, que quem faz acontecer é Deus e que o homem é cooperador de Deus, mas sem Deus ele não pode fazer nada, nada. E que Deus, ele não muda a sua promessa, ele não deixa de fazer com que se cumpra aquilo que ele determinou por conta do erro do homem. Deus aqui chamou Abraão e disse para ele deixar a sua parentela, deixar a sua terra e ir para uma terra que ele iria mostrar. Ele deixou a terra, mas ele levou junto com ele um sobrinho. Lembra quem é esse sobrinho? Esse sobrinho é filho do irmão dele que morreu. E o pai dele, que era Terá, né, ficou cuidando desse menino. Só que o pai de Abrão também morreu. E aí Abrão ficou, né, talvez com dó e levou esse menino junto. Mas Deus tinha dito uma ordem: deixa a terra, deixa a parentela. Quando Deus diz deixa, é deixa. Deus, ele é bem detalhista. E aí é interessante, né, que o Senhor, ele só vai voltar a falar com Abrão, dar uma nova direção, aparecer a ele, depois que eles se separam. Depois que Abrão viu que não dava certo eles ficarem juntos, ele teve um posicionamento de se colocar diante de Ló e deixar Ló escolher. E Ló, é engraçado, né, gente? Às vezes eu acho cômica algumas histórias da Bíblia. Porque o menino foi de atrás, nem era para ter ido. E depois os pastores deles começam a se brigar. Abrão vem e diz, não convém, né, que os nossos pastores se briguem. Então faz o seguinte, olha, escolhe um lugar que o lugar que você escolher, eu vou para o outro lado. E ele escolheu a melhor parte, né? Além de estar junto, além de estar já se beneficiando de algo que nem era para ele estar, ele escolheu o bife maior, né? Vamos dizer assim. Mas mesmo, sabe? Isso aqui fala muito, né? Fala muito aos nossos corações. Por quê? Porque às vezes a gente fica olhando a vida do ímpio, né? E vê o ímpio prosperar, e vê o ímpio avançar, vê o ímpio fazendo algumas coisas, né? Aos nossos olhos, que parece que ele está sendo mais abençoado, sabe? Mas a gente precisa ver o final da história. O final da história.
Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, aparentemente pode parecer que em algum momento a gente está perdendo, mas com Deus a gente nunca perde. Porque Ele é que tem os planos maiores e melhores. Como a gente está lendo lá em Provérbios sobre a sabedoria, né? Tem aqueles que se acham espertos, mas na verdade não são. Não são. No final, eles querem se dar bem, mas no final, sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão perecer. Por quê? Porque o Senhor, Ele vê, Ele sonda os nossos corações. A motivação do nosso coração, muitas vezes, vai nos levar a escolher caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas ao final é de morte. Né? É possível observar o mesmo até nos dias atuais, justamente. Justamente. Sabe qual é a melhor parte? Não é a melhor porção de terra. É o Senhor. Ouve isso. Abrão não estava se importando. Porque ele sabia que ele tinha o Senhor com ele. Porque o Senhor tinha dado uma palavra para ele. E ele viu aqui já que ele não estava obedecendo a Deus inteiramente. Então, a melhor porção é o Senhor. Não é a oportunidade melhor, a terra melhor, o lugar melhor. Não é. A melhor porção é o Senhor. Porque quando nós permanecemos na palavra, na direção que Deus deu para nós não vamos perecer. Nossa, tem muito a ver com o final do provérbio que a gente leu hoje, né? Que diz assim, ó. Pois quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. A melhor escolha, a melhor parte, né? Eu escolho a boa parte, é o Senhor. Então, às vezes, sabe, às vezes a gente vai ser injustiçado. Às vezes vai ter pessoas caminhando com a gente que vão querer se dar bem nas nossas costas. Deixa. Deixa a pessoa achar que está se dando bem. Deixa a pessoa com as críticas, com o pensamento, com o julgamento. Deixa. Só não sai da presença do Senhor. Só não sai da palavra que o Senhor te deu. Permanece. E o Senhor vai falar com você. Depois que Abrão dispensou Ló, o Senhor voltou a falar com Abrão. Com Abrão, ele é Abrão ainda. E aí o Senhor mostra para ele a promessa daquilo que ele faria com ele. Mas foi necessário ele deixar para trás aquilo que não fazia parte da promessa que Deus tinha para ele. Às vezes a gente está apegado com algumas coisas que Deus já falou para a gente deixar para trás. Já, sabe, o Espírito Santo está aí falando, ei, isso não faz mais sentido. Isso não faz mais parte daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Você precisa abrir mão disso, você precisa renunciar para poder acessar a promessa de Deus. Então, em nome de Jesus, sabe, que nós possamos refletir nessa história. Todas as histórias que estão na palavra, gente, é para nossa edificação. É para a gente refletir, é para a gente avaliar de que forma estamos vivendo e prestar atenção, sabe? No que Deus está falando. Olha só, porque Deus falou com Abrão e ele obedeceu em partes. Meia obediência é desobediência. É desobediência. Então, vamos estar atentas, vamos parar, meditar, descansar. Para a gente ouvir a Deus, a gente precisa fazer pausa. É necessário fazer pausa, não tem como ouvir a Deus na correria. É necessário parar aqui, ó, ler e meditar. Meditar. Em nome de Jesus. Amém? Vocês estão dizendo aqui que isso é muito forte, é verdade.
Confiar só, Senhor, e ser obediente. Amém. Deus está falando comigo. Amém. Então, glória a Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela sempre produz o fruto ao qual ela foi destinada. E o Senhor vem e fala conosco de forma personalizada exatamente aquilo que nós precisamos. Amém? Algumas companhias e lugares nos afastam da presença, com certeza. Com certeza. Nós somos produtos do meio, né? Somos muito influenciáveis. Ontem eu até postei nos meus stories a Arca de Noé e muitas pessoas perecendo. E uma frase assim: não se deixe influenciar pela maioria. Não se deixe influenciar pela maioria. Que a sua maior influência seja a palavra do próprio Deus. Se tá aqui, mas o mundo tá dizendo ao contrário, não siga a maioria, não siga a manada. Siga a sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. Poucos têm. Poucos têm. Amém? Então, que o nosso coração, vamos orar? Ah, Senhor, eu oro para que o nosso coração venha a ser temente a Ti. Que nós venhamos aprender a Te ouvir e Te obedecer por completo. E eu oro, Senhor, para que da nossa vida venha a ser retirado tudo aquilo que já não faz mais parte. Lugares, mesas, amizades, comportamentos, palavras, formas de pensar, formas de agir. Que o Espírito Santo venha e nos constranja e nos ajude a nos posicionar em fé diante daquilo que temos conhecimento. Em nome de Jesus, que essa palavra se torne verdade em nosso coração, para que nós vivamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, sabendo que para alcançar isso passaremos por processos dolorosos, mas ao final seremos salvas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres? Glória a Deus, homens também, eu sei que tem muitos homens que estão ouvindo também essa live, já passou aqui do nosso horário, então Deus abençoe a vida de vocês. Eu gostaria de pedir que você depois fosse lá, nessa live, curtisse essa live, comentasse aquilo que Deus falou ao seu coração, o versículo que chamou a atenção, uma revelação. Compartilhe essa live nos stories também. Eu volto a dizer, eu não quero seguidores, muito pelo contrário, eu tenho muito temor, sabe? Mas eu tenho um desejo no coração, que pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Então, se essa palavra te abençoou, certamente vai abençoar outra pessoa também. E talvez você não tenha, né, essa coragem de vir aqui botar a cara e ler a palavra e compartilhar assim, dessa forma, mas você pode, né, enviar para alguém, compartilhar nos seus stories e abençoar a vida de outras pessoas. Vamos propagar a palavra de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Um beijo, maravilhosas do Senhor. Estou vendo todas vocês aqui, viu? Só não vou falar o nome de vocês todas, porque a gente precisa fazer essa live um pouco mais enxuta, tá? Mas eu vou fazer outras lives pra gente papear, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã estaremos aqui novamente às 9 horas da manhã. Eu espero por vocês. Vai lá, curte, comenta e compartilha. Deus abençoe.